Oi gente, eu sou a Maré e hoje eu vou fazer o meu primeiro vlog aqui no canal. Eu tenho muita matéria pra desacumular, vou tentar botar tudo em dia hoje, tem algumas atividades pra segunda-feira. Bem animada pra gravar, então é isso, eu acho. A primeira coisa que eu faço é ligar meu computador. E por ele ser um pouco velho, ele tem algumas manias, mas 5 minutos é o suficiente para ele ligar. Durante esse tempo eu pego água, que eu dificilmente bebo tudo, pego o iPad, o fone de ouvido e conecto tudo bonitinho, deixo tudo separado, porque geralmente são essas coisas que eu uso para estudar, nada além disso. E eu sempre estudo com música, sempre, porque eu me concentro melhor com música. Nesse caso, eu tava escutando Jonas Brothers, foi uma semana bem difícil, que eu estava viciada em Jonas Brothers. E uma curiosidade que talvez você não saiba, não são só 3 irmãos, tem um quarto irmão, tem um quarto Jonas Brothers. A primeira pergunta é quantos anos você tem e qual faculdade você faz. Eu tenho 18 anos e eu curso Direito, estou no 3º semestre atualmente, e aí na tela do Classroom são as matérias que eu tenho esse semestre. Quando você criou o StudyGram? Bom, para quem não sabe, o StudyGram é a comunidade de estudos do Instagram e eu criei em 2017 o meu perfil, o Maré Study. Só que eu só comecei a usar de fato em janeiro de 2018, que foi quando meu 3º ano começou, meu último ano do ensino médio. E aí eu postava resumos, anotações de sala daquela época e agora anda me acompanhando até a faculdade. Qual a sua maior inspiração de StudyGram? Tem a Gabi, do Salvando Vidinhas, que é minha amiga há 10 anos, e foi ela que me mostrou que é no StudyGram. Tem a Luana Carolina Studies, que eu acompanho há mais tempo. Tem a Gringa Emma Studies, que eu gosto muito desde a época do Tumblr. Tem a Fabi, do Olho Mágico. Tem a Ana's Studies. Sério, tem muitos. Você tem algum tipo de rotina, tipo estudo a cada 2 dias, por exemplo? Então, o que eu tô fazendo aí é organizando a minha rotina. Eu não tenho necessariamente um horário definido, eu prefiro me organizar por metas. Então, eu tenho tantas metas por dia e até o final do dia eu preciso completar pelo menos metade delas para poder ter um dia produtivo, digamos assim. Como era a sua rotina de estudos no 3º ano? No 3º ano eu tentava estudar todo dia um pouquinho, igual eu faço agora, mas não era efetivo, não dava muito certo, eu não conseguia me focar. Então eu sempre separava 2 semanas, 1 semana e meia antes da prova para revisar todo o conteúdo que eu tinha. Como você teve a ideia de criar o StudyGram? A Gabi do Salvando Vidinhas criou dela, acho que em 2017, e aí eu gostei muito da ideia, acompanhava ela direto, e eu salvei o user Maré Study, mas eu tinha um perfil de arte antigo, hoje é Arte Mareia, e aí eu postava meus desenhos lá, e quando eu vi eu tava fazendo caderno decorado também, tirando foto de caderno, e eu pensei, por que não? Você sempre quis direito? Na verdade, eu só comecei a avaliar direito como uma escolha de curso no 8º ano do ensino fundamental, que foi quando eu tive um tribunal do júri, um trabalho interdisciplinar lá na minha escola, e eu gostei muito da experiência. Antes do 8º ano, eu queria ser veterinária, só que eu sou alérgica a boa parte dos bichos, então não era uma opção. E no 3º ano, no meu ensino médio no geral, eu cheguei a cogitar design, só que acabei ficando escolhendo direito mesmo. Ultimamente eu ando usando bastante o método de anotação digital e leitura ativa, porque o curso de Direito é um curso que tem uma matéria extraordinariamente grande em pouco tempo, e por causa das aulas remotas, da condição da quarentena, enfim, eu ando preferindo fazer tudo digital, porque eu posso acessar o arquivo na hora que eu quiser, quando eu quiser, pelo aparelho que eu quiser, e não ter muito papel. Ultimamente eu ando preferindo não usar tantas folhas. E eu tento manter só um caderno que eu realmente utilizo para fazer exercício, quando eu preciso fazer algum resumo, até porque as minhas anotações continuam digitais, mas os meus resumos, quando eu vou revisar a matéria, eu gosto de fazer à mão para ter uma melhor absorção do conteúdo. Então eu mantenho um caderno e o resto é tudo digital. Qual a diferença de anotação e resumo? Anotação é aquela que você faz na aula, enquanto o professor fala, você vai anotando. Então, é aquela anotação geralmente bem bagunçada, que vai ter o conteúdo todo na íntegra ali. Um resumo é mais trabalhado, geralmente você faz o resumo quando está estudando ou depois de estudar. De volta às perguntas, por que você escolheu direito? No 3º ano eu tinha a ideia de fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, que seria Direito e Design, só que eu percebi que Design seria mais uma realização pessoal do que profissional, e eu percebi que eu não daria conta, então eu tive que escolher entre as duas.
O que você tá achando da faculdade de Direito? Bom, eu não me enxergo estudando outra coisa. Eu gosto muito de estudar o que eu estudo hoje, as minhas matérias. Eu não sei como é que vai ser daqui a 5, 10, 15 anos, mas hoje eu gosto muito do curso. Apesar do conteúdo ser sempre realmente muito grande e eu quase enlouquecer todo final de semestre, é um curso muito bom de se fazer porque você estuda todo o ordenamento jurídico, tudo que envolve as pessoas, como tudo funciona de verdade, toda a legislação. Coisas aleatórias do curso você aprende o que é um processo, como que a pessoa pode ser processada, por que alguma pessoa é presa, como faz para aprovar uma lei, enfim, é realmente muito completo e muito bom de se estudar. Já cogitou fazer 2 faculdades ao mesmo tempo? Como eu disse agorinha, já, Direito e Design, mas eu acabei percebendo que não daria conta das 2 ao mesmo tempo. Design eu queria fazer por causa dos meus desenhos, que acabou de aparecer na tela. Eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito dessa parte de design gráfico, de mexer com cor, mas não daria certo fazer ao mesmo tempo, mas ainda não tirei completamente a possibilidade de fazer design. Um dia na minha vida eu vou fazer, mas por realização pessoal mesmo. Esse é meu quadro de organização. Eu costumo pregar post-its importantes, então com data de prova, data de trabalho, coisas do tipo. Tarefas no geral eu uso o aplicativo Asana, que foi aquele que apareceu lá no começo, mas o quadro eu gosto de colocar coisas realmente importantes e que eu preciso visualizar para ver que data vai ser. É assim que eu guardo meus post-its dentro dessa caixinha e sim, amarrada com uma xuxinha para não abrir. Desse jeito eu posso levar os post-its para onde eu quiser, dentro de bolsa, enfim. Agora eu não tô precisando porque não tô saindo, mas sempre que eu vou pra faculdade eu carrego esse trem comigo. As minhas Mujis, que são minhas canetinhas favoritas, em gel, mas elas estão acabando. Eu tava usando o resto dela pra anotar nos post-its que eu precisava colar. Uma curiosidade sobre a minha rotina de estudo, que eu não cheguei a explicar direito, é que hoje em dia eu sou muito mais disciplinada do que era no ensino médio, então a faculdade meio que te força a estudar mais, porque é pra você ali, é você que se força a estudar, é a sua cobrança, o seu futuro profissional que depende daquilo. Então eu tento estudar todos os dias, no mínimo do mínimo 1 hora por dia, e eu sinto muita falta de estudar na biblioteca, porque era onde eu estudava todo dia depois da aula. Essa tá sendo uma das dificuldades da quarentena, estudar em casa. E eu tô sentindo essa dificuldade sabendo que eu sou privilegiada por ter um cantinho de estudos. Assim, até o ano passado eu não tinha, eu estava na mesa da sala e na faculdade, mas eu fico imaginando pessoas que realmente não têm condições de estudar em casa. E sobre música, eu tenho várias playlists, eu sempre estudo escutando música porque eu moro numa vizinhança barulhenta e estudar sem fone é pior. Então eu sei que algumas pessoas têm problema em focar quando tá escutando música, principalmente as que têm letra. Eu acabo cantando algumas vezes, vou nem negar, mas eu acho mais divertido assim. E eu sempre busco formas de tornar o estudo prazeroso, porque eu não aguento passar 6 horas numa cadeira estudando da forma tradicional. Sério, cansa, dói, fisicamente falando. Então é melhor fazer da forma mais divertida possível. Eu fiz uma pausa para almoço, geralmente eu como estudando, não me atrapalha tanto, mas nesse dia eu sentei na mesa, conversei com meus pais, a gente comeu junto, então foi melhor. E aí eu já voltei a completar minhas anotações com matérias que às vezes eu perdi uma aula ou que eu posso complementar com alguma outra informação. Se fosse para viajar para qualquer época, qual seria? Eu acho que eu iria para o passado, especificamente Revolução Francesa ou algo do tipo. Apesar de saber que não duraria uma semana. Como você conheceu o K-pop? Bom, mais uma pergunta aleatória que eu precisei responder. K-pop, pra quem não sabe, é um pop da Coreia do Sul e eu escuto desde 2015, mais ou menos. Eu não lembro direito como foi, eu acho que eu tava no YouTube e aí foi o PSI, PSY do Gangnam Style. Opa, Gangnam Style, então. E aí eu fui nos relacionados e tinha lá Girl Generation. Por algum motivo eu cliquei e hoje em dia estamos escutando até hoje. Mas eu lembro que teve uma febre que começou no Twitter. Eu era fã do Justin Bieber e aí praticamente todo mundo do Twitter virou K-popper do dia pro outro.
No Instagram eu recebo perguntas sobre isso todos os dias, então eu vou ensinar como eu divido a minha tela. Eu simplesmente minimizo as duas abas, eu sempre abro em duas abas diferentes. E aí eu minimizo e vou ajeitando nas laterais o tamanho que eu quero, até ficar uma do lado da outra. E esse é meu cantinho, ele é bem simples na verdade, ele é bem novo. Eu comecei a estudar no quarto, no meu cantinho meu próprio, só esse ano. Então eu tô com planos de melhorar a mesa dele, porque eu quero usar uma mesa de festa. Mas eu tô muito feliz de ter um cantinho pra me estudar, que era algo que eu não tinha há muito tempo. Então chegou a hora de fazer um resumo manuscrito. Eu não faço ele sempre, geralmente eu prefiro fazer a leitura ativa em cima do meu material de sala do que fazer um resumo. Mas aí eu peguei meu caderno inteligente, uma apostila que eu tenho com os artigos de processual civil e abri as anotações de sala no computador. E aí comecei a escrever, então se você tá curioso com a minha letra, essa é a minha letra. E eu tô usando a Muji. Pro título eu usei a New Pen, a Brush Pen, preta. E pros detalhes eu tô usando o Faber-Castell, a canetinha normal, de cor pastel, acho que era azul, Sendo bem sincera, eu sinto muita falta de fazer resumo manuscrito. Esse foi um dos poucos que eu fiz recentemente. E foi muito bom ter feito de novo, que eu acho que eu nem sabia mais escrever a mão direito. E treinar minha letra e coisas do tipo. Mas eu ando preferindo fazer anotações digitais. Não resumo digitais, mas anotações digitais. Eu sei que tem gente que digita mais devagar do que escreve. Esse não é o meu caso. Mas é bom ter algo para guardar e deixar guardado online, sem precisar acumular papel. Porque eu acho que eu já falei isso no Instagram, mas no terceiro ano eu só fazia resumo em folha branca. Mesmo tendo caderno, eu gosto de fazer resumo em folha branca. Eu acabava gastando muita folha. E hoje em dia, minhas anotações de sala, meus resumos que eu divido com as minhas amigas, dão mais de 100 páginas às vezes. Então, realmente é inviável ficar fazendo à mão. Eu gosto desse ângulo de estúdio vlog, onde você consegue ver o que a pessoa tá escrevendo, o que ela tá fazendo, o que ela tá usando e a letra dela. Vou tentar gravar assim mais vezes, então não se esqueça de deixar o like e de comentar se você gostou desse vídeo. E não, ainda não acabou, ainda tem uma reviravolta cabulosa no final, que vocês vão ver o que aconteceu comigo. Eu já tô bem ansiosa pra voltar pra faculdade e gravar minha rotina lá pra vocês, na biblioteca, na faculdade no geral, mostrar como é. Mas, infelizmente, todos nós vamos ter que esperar um pouco pra poder voltar pra rotina e tomar as medidas necessárias. E é isso, esperar tudo isso passar. Eu espero que vocês estejam bem, seguros em casa e se protegendo da forma que der. A luz deu um tilt. Ela teve um curto e logo voltou. Eis o problema, meu computador é ligado na tomada, é um computador de mesa. Então, mesmo voltando a energia, ele desligou e ligou. Então, por aqui termina nosso vlog. Eu espero que tenham gostado. Aí estão minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até a próxima!